Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro. E o tema nosso hoje é para sempre. Para sempre? Para sempre, sim. Glória a Deus. E aí, meu bem? Como é separar sempre sim? É difícil. É difícil. Todos vocês já nos conhecem, né? Eu sou a pastora Gi, ele é o pastor Paulo Franchini. E nós somos gratos a Deus por vocês aqui nesta noite, né? Temos trabalhado com casais há muitos e muitos anos. E para nós é uma satisfação muito grande mesmo. E eu quero que nesta noite vocês, casais, sejam impactados pelo Espírito Santo e por aquilo que foi apresentado a vocês, para o nosso amadurecimento. Amém? A gente vai hoje compartilhar da nossa jornada. É uma jornada incrível, porém de altos e baixos, mas sempre num propósito, marcados por sims, né? E que Deus ele tem nos sustentado até esse dia. Quero fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo de casados? Hã? Um mês. Quanto tempo de casados? 12 anos. Que legal. Nós estamos há 30 anos casados. Casamos no dia 5 de janeiro de 1995, às 18 horas. Só que ela atrasou, né? Chegou tarde, então eu tive que ficar esperando. Mas é normal, né, Sônia? Sônia também atrasou um pouquinho. Casou no pôr da lua. Mas o interessante é o seguinte, gente, o que é muito importante a gente ter em mente? Alguém falou, casada há tanto tempo, né? Mas se conhecer, estão junto há tanto tempo. E tem pessoas que falam assim, eu sou casado há, por exemplo, 5 anos, 3 anos. Mas o casamento, a questão do casamento em si é bacana, legal isso. Mas e aquela fase que você pegou dentro da sua casa, né, na sua criação, com os seus pais, não é? Exemplos dentro da casa. Então tem famílias que trouxeram bons exemplos e que você, como criança, adolescente, crescendo nesse lar, você conseguiu pegar algumas coisas, então você acaba tendo uma bagagem muito maior. E quando chega o ápice do casamento, do relacionamento, você, como se diz, tem uma história já, né? Você já tem uma vivência ou já presenciou muita coisa, não é verdade? Sim, senhor. Legal. A nossa história, ela é bonita, marcada, marcada por uma trajetória muito legal. E eu quero deixar a pastora Gi contar um pouco de como nós começamos a nossa infância, o nosso namoro e o nosso casamento. Tchau, 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 tchau. Eu conheci o pastor Paulo, eu tinha apenas 9 anos, ou menos, né? Eu não lembro, o que marcou na minha mente foi quando eu tinha 9 anos. E ele já tinha 11 para 12 anos. Mas acho que foi menos porque eu conheci ele na escola bíblica da igreja. Ele cantava lá no grupinho de criança, eu também. A minha sogra foi a minha professora de escola bíblica, né? Então, na idade de 9 anos ficou marcado porque foi na fase que eu comecei a gostar dele.
Então, isso deixou bem marcado meus 9 anos, que eu lembro. Era a mais bonitinha das crianças, era ela. Não sei, né? Eu lembro que minha mãe ficava brava comigo, porque nós dormíamos em beliche, né? E eu ficava escrevendo o nome dele no extrato da cama. Ficava prendendo o coração. Minha mãe um dia pegou e ficou brava comigo. Falou, mas o que é isso? Paulo Franchini, que eu achava lindo o nome dele. Paulo Franchini, Paulo Franchini. Aí eu escrevia. Mas ele nem tinha nem tinha um porquê. Era criança. E uma vez eu escrevi uma cartinha para ele e mandei um amiguinho dele entregar. E ele leu a carta e mandou um amigo me devolver. Mandou devolver a carta. E eu lembro que eu chorei muito. Então foi algo que deixou marcado. Mas assim, sempre dentro da igreja, né? Bom, isso quando nós tínhamos, eu tinha 11 na verdade, pouco menos como a pastora Gi disse. E isso foi muito legal. Então, foi algo que marcou a nossa vida. Então, esse quebra-gelo aqui é só para você, né, sorrir um pouquinho, para que de verdade a gente possamos começar o nosso primeiro encontro de casais. Amém? Eu queria fazer uma oração por você agora. Nós vamos começar orando a Deus e depois a gente vai falar mais um pouco de nós, né, que é tão bom. Tenha em mente que hoje você está sentado do lado da pessoa mais importante da sua vida. Mais importante. A nossa melhor decisão foi quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. A partir daí, a segunda coisa mais especial e mais importante da nossa vida é o nosso cônjuge. Então, você nessa primeira oração, você já vai fazer, pegue na mão aí. Pode orar, pastora. Senhor, aqui em teu nome, ó Pai, primeiramente te louvamos, te rendemos graças, ó Pai, porque nós somos seres humanos e olhamos pela quantidade de casais que aqui estão e perguntamos o porquê, mas o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe a quem trazer no lugar certo, no momento certo. Pai, que nesta noite seja uma noite marcada por Ti. Que cada palavra, Senhor, que venha sair dos nossos lábios, da nossa boca, venha impactar de uma maneira especial, trazendo cura, trazendo libertação. Senhor, fazendo aquilo que os nossos olhos não consigam enxergar, ó Pai, porque eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer pelo nosso casamento. Pai, apresento nas Tuas mãos os Teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a pastora já falou sobre um primeiro impacto que nós tivemos como nós éramos crianças, e ela com a ansiedade dela de escrever, de falar, de colocar até na cama ali, né, fazer as tatuagens nas beliches. E tem um fato que marcou muito na minha época também, quando eu já estava já numa fase um pouco mais avançada, a gente já estava entendendo algumas coisas, eu já caminhava para a minha adolescência e ela também. E não gostava muito de participar de culto, né? Adolescente, vai para a igreja para quê? O que vocês acham que os adolescentes vêm fazer na igreja, irmão? Vocês que são pai, têm filhos adolescentes, adorar a Jesus, Ficar de olho na irmãzinha, né? Na né? jovem. Jovens, adolescentes, eles vêm para adorar o Senhor, né? Mas eles vêm também para ver se consegue achar alguma coisa, né? Então, naquela época não era diferente, né? Mudou algumas coisas, mas não era muito diferente. Eu lembro até hoje que meu pai tinha uma perua Kombi azul e ele parava aquela perua de ré no pátio da igreja e eu não descia para o culto, eu ficava dentro da perua. Literalmente, parecia só a cabecinha dele, assim, ele ficava só mirando as meninas. E lá eu só, né, olhando o movimento. Então, são lembranças que nós temos da época que nós éramos crianças e passamos para a nossa adolescência e também no momento em que nós iniciamos o nosso namoro, aí é com você.
Eita, nós, foi difícil. Foi complicado. Eu tinha 15 anos. E nessa meio dessa fase da infância para a adolescência, os pais dele sempre foram missionários e foram para Maringá. E nessa fase de adolescência, eu sempre fui uma menina que agora, mais na idade mais velha, eu parecia ser mais nova. Mas quando eu era menina, eu aparentava ter bem mais idade. E eu lembro que nessa meia fase, de 12 para 13, eu comecei a namorar. Namorar sério, porque, tipo assim, minha mãe arrumou um ser humano lá e falou, você vai namorar com ele, sabe? Casamento arranjado. Só que eu não gostava, né? Só que ele tinha sumido lá para o Paraná e eu não tinha mais esperança que ele ia voltar. Um belo dia, Né? né? Um belo dia, eu chego na igreja e quem que está lá? Ele. Só que eu não queria namorar com o outro. É porque a gente é crente, Marcelo, que a gente, né, não passa de perereco, né? Aí chegou, nossa, ele não acredito. Só que eu já estava de birra, né? 2 minutos, acabou tudo, do outro lado. Só que... Gente, só foi eu chegar no aniversário de 15 anos dela. Chegou no aniversário, eu não ia convidar. Só que como minha mãe era muito amiga da mãe dele, e fazia tempo que elas não se encontravam, convidou para o aniversário de 15 anos. De repente, chega ele lá no meu aniversário de 15 anos. Foi lá onde tudo começou. Chegou o Brad Pitt, né? Vai, pensa num sufoco. Aí a Mas mãe... pensa num cara feio, irmão. 53 quilos, narigudo, perna torta. Não sei o que ela viu em mim. Mas era feio. Agora Só está tinha mais bonito. cabeça e orelha, mais Agora nada. está mais bonito, porque era feio. Se eu pegar a foto de antes e colocar, não é o mesmo. Era feio. Gente, faz o teste para vocês verem. Abre o baú da felicidade que vocês têm na sua casa e olha as suas fotos lá de quando vocês casaram. Ontem a Aline viu a coisa mais linda que ele era. Eu não sei, o Hélito, o povo de antigamente era mais feio, né? Nascido em 70. Agora o povo está melhorando um pouquinho. Brincadeira, gente. E algo que ficou marcado na nossa vida isso, porque na verdade eu acho que já era permissão de Deus, né? Já era algo traçado por Deus. Então eu acredito muito nisso. Na nossa vida isso foi muito marcante. É claro que a gente escolhe com quem a gente vai se relacionar, mas eu acredito que tem uma parcela aí também da graça de Deus que envolve tudo isso. Quando você decide, não é essa pessoa. E, irmão, deixa eu contar uma coisa aqui que ela não gosta muito que eu falo. Mas chovia de menina atrás de mim. Eu sabia. As primas. Sabe aquela fase das primas, né? Eu não Umas sei. 4 primas, assim, tudo gostando dele. Mas assim, eu decidi que ela seria minha esposa, né? Decidi que ela seria minha esposa, minha companheira, e isso foi marcado. E a gente então já marcamos o noivado. Mas nisso tem contratempo. Aí eu vou contar uma coisa para vocês não dar risada. O Meu pastor, Deus do céu. ele nunca me pediu em namoro. Tá? Nunca. Simplesmente, minha mãe e a mãe dele, como era muito amiga na época, ela chegou na minha mãe no cantinho da igreja e falou assim, irmã Maria, o Paulinho está gostando da sua filha. E minha mãe chegou na minha casa e falou, filha, sabe, a irmã Rosa falou que o Paulinho está gostando de você e já marcou para nós ir na casa dele. Eu falei, como assim? As mães era terrível. Se nós não for na casa dele, eles vão vir aqui. Só, pensa, meu pai era polícia. Daqueles quebra tudo. Aí minha mãe, filha do céu, vamos na casa da irmã Rosa. Vai, um dia chuvoso, o Florença era só barro, e vai nós lá no Florença. Chegamos lá, ele lá na sala, Florença com uma é um camisa bairro, tá? de vereador. Gente, eu tenho um trauma de tocando violão.
Camisa de Cheguei. político. Do jeito que eu cheguei, fui para a cozinha e sentei. Lá o pai dele conversou, só que né, o coração já estava, né? E foi. Não pediu. Marcou o dia de ir na minha casa. Vou na sua casa, ter que conversar com seu pai, por quê? Ele tinha 17 anos na época. E na outra semana, ele ia ser transferido para Águas de Lindóia pastorear a primeira igreja dele. Ele tinha que ir na minha casa, antes ele... eu e minha mãe fizemos? Minha mãe falou, filha, seu pai está de folga. E seu pai já falou que não quer moleque aqui em casa. E agora? Chamava de moleque. Vamos era no moleque. mercado. Desse jeito, vamos no mercado, porque dá tempo do Paulo chegar. Eu falei, gente do céu, tá bom, meu pai estava bravo esse dia. Mas foi no mercado, de repente, eu acho que ele interfonou lá na minha casa, e o guarda liberou ele para entrar, e quem estava lá? Meu pai, sozinho. Cheguei, estava no maior bate-papo com meu pai. O homem que queria prender o menino estava numa conversa que, por fim, nem pediu em namoro, sei que foi. Até hoje, estou esperando, quem sabe se é hoje, né? Pode Quem ser. sabe, né? Olha, mas tem um segredo. Cada encontro que a gente participou foi um pedido de namoro? Foi um sim? Gente, o homem literalmente, ele não queria me ver. Mas aí quando eu entrei na casa, né? Brad Pitt, aí pronto, quebrei o coração. Um policial, meu sogro é polícia, aposentado hoje, brabo, que só a bexiga, mas conquistei o coração da filha. Repete o resto. Conquistou o coração do sogro, não é? Pronto. Fechou. Então, esse algo de pedir, nunca pedi, gente. Nunca pedi. Cheguei lá, então, eu estou gostando da sua filha, vim aqui para pedir ela em namoro. Não. Simplesmente a gente tomou café junto, bateu o papo. As irmãs chegou, ela chegou também, minha sogra chegou e começou, embolou na conversa. Saí de lá namorando. Fechou. E o casamento, gente? Casamento, a gente teve altos e baixos. Quem nunca tem, né? Altos e baixos, curiosidades do nosso relacionamento, apesar que são 30 anos, vamos para 31 anos juntos, então tem muita coisa. Se a gente for contar o que nós passamos, acho que a gente vai virar noites e noites falando. Pegamos uma época difícil, né? Uma época complicada, no termo de igreja, porque naquela época, quando você estava na igreja e você começava a namorar com a menina, você já tinha que dar um jeito de casar, porque os pastores ficavam em cima, né? Hoje não. Participamos de um encontro ontem que foi perguntado: quantos noivos tem aqui? Aí levantaram a mão lá, um. Quanto tempo faz que você está noivo? A pessoa falou: 7 anos. 7 anos, irmão, noivo. Vai demorar mais 7 para casar, será? Né? Então, assim, as coisas hoje mudaram um pouco, mas antigamente a gente queria logo casar mesmo e já acertar tudo e boa, né? Apesar que nós demoramos, era 1 ano para você namorar, noivar e casar. 1 ano. E nós quebramos Nós quebramos a regra. Foram 2 anos. Eu ia trazer as cartas. Esqueci. Poxa, lembrei agora. algo que marcou assim no nosso relacionamento, depois que nós casamos, algo que marcou foi o que aconteceu anteriormente, no período do nosso namoro, do nosso noivado, que foram as cartas que nós nos comunicávamos. Essas cartas, até o dia de hoje, ela tem um peso muito grande. Quando a gente se sente um pouco para baixo, quando nós queremos reativar alguma coisa na nossa memória, a gente vai lá no baú, as cartas estão lá, a gente lê, damos muita risada, porque tem muita coisa lá que só pela misericórdia. Só código. Muitos códigos, nós falávamos por código, porque se alguém abrisse aquelas cartas e visse a nossa conversa, ia ficar ruim. Então, Código. não sei se vocês lembram daquela época que nós escrevíamos em código. Quem lembra? Lembra disso aí? Gente do céu. Então, você colocava umas letras lá que você ia, não sei, fazendo, nem sei mais como é que é. Você ia descodificando e a gente sabia o que estava escrito naquilo ali.
Então, foram momentos marcados, né? E várias vezes nós nos pegamos revendo esses momentos para a gente ativar alguma coisa no nosso relacionamento quando as coisas não estavam saindo do controle. E eu quero perguntar para você hoje, pense aí, juntos aí, pense vocês dois aí, ou o casal, o que marcou o início de vocês como casal? O que vocês lembram com carinho desse tempo? Eu vou dar aqui uns 20 segundinhos aí para vocês se olharem aí e cochicharem. É rapidinho. Eu lembro muito Você bem. lembra? Lembro, Você lembra mesmo? Olha. lembro. Olha que legal, gente. Eles estão se falando. Muito bom. Legal. Ó, Marcelo, você lembra de tudo, Marcelo. Faz um mês. Não é possível, né? Poxa vida. Eu com 30 anos lembro de algumas coisas, mas um mês. Você fala, pastor, eu tô lembrando de uma irmão, né? Tem que fazer o casamento de novo. Glória a Deus. Gente, vida a dois. Vida a dois é coisa fantástica. Nós temos aqui várias coisas que nós podemos citar, como ciúmes, maturidade, diálogo, companheirismo, muita coisa, muita coisa. Situações que acontecem quando estamos vivendo uma vida a dois, não é? Situações, por exemplo, a gente pode colocar aqui algo de ciúme, por exemplo, que é o que pega hoje, e acho que é algo que sempre martelou nos relacionamentos, o ciúme. A pastora, ela tinha muito ciúme de mim. Tinha. Por que você tinha ciúme de mim? Como ele contou lá atrás, né? Era prima de sangue, prima. Gostava. E tinha uma que era tentada. Essa era tentada e é tentada até hoje. Até hoje. Não se converteu. Não se converteu, não aceitou Jesus. E a gente às vezes fica reprime, tipo assim, ele gosta dela e não gosta de mim porque eu sou feia. Eu tinha isso. Porque, né? Ela chegou em mim e falou assim: você é feia, ele gosta de mim. Só que ele não gostava dela. Quando eu casei, isso veio comigo. Veio comigo. Tivemos. Porque por eu ter casado muito novo, casei com 17 e ele com 19. Não tinha experiência nenhuma, porque para mim, tipo assim, eu vou casar e vou me libertar da casa do meu pai e vou viver minha vida de menina, que eu nunca tive, não tive dentro da minha casa, porque eu, por ser mais velha, cuidava dos meus 4 irmãos, eu achava que ia casar e... Só que não. Aí eu trouxe isso para dentro da minha casa. E todas as vezes que nós íamos ter relacionamento, vinha a imagem da minha prima na minha cabeça. E isso foi por muito, quase um ano. Um ciúme doentio mesmo, doentio. E eu fiquei assim, transtornada uma época, eu lembro que eu fiquei transtornada, que eu comecei a brigar muito. Nós, né, ficamos brigando, até um tempo que ele enfesou e pegou eu pelos braços, sim, eu vou te dar um jeito. Só que passou isso, ele me chamou de canto, porque o pastor Paulo sempre foi mente firme nisso. Ele me chamou e falou assim: olha, eu vou te ajudar. Eu falei: mas como assim? Vamos fazer uma semana de oração antes de nós dormir, mas com um propósito, para Deus tirar isso do teu coração, porque já estava afetando o nosso casamento. E eu lembro que todos os dias, antes de nós dormirmos, nós orávamos e pedíamos para Deus tirar isso, esse ciúme doentio do nosso casamento. Isso foi libertador. Não precisou o pastor ir orar, não precisou
minha mãe lá dá né, 1000 palavras em mim, porque esse aqui minha mãe fala para todo mundo que o Senhor deu de presente do céu diretamente para ela. Ela briga para mim, ela traz melancia para ele, traz laranja. Meu pai traz pocã, meu pai sai de Campinas para resolver coisas de casa. É um genro que... E então, ele nunca, né, nunca falou sobre isso assim, abertamente para eles. Tipo, colocando ele contra mim, ou contra eles. E isso foi libertador. E naquele ano ali, o Senhor tirou tudo aquele espírito de ciumeira que eu tinha. E eu falei, se ele é meu esposo, eu vou confiar. E eu sei que eu vou seguir até o fim. É aquilo que ficou dentro do meu coração. Passamos fases e fases muito complicadas, porque chega uma época, dentro do ciúme, já posso falar aqui tudo, né? Nós trabalhávamos 8 anos de pirueiro. Foi isso, né? Mais ou menos 8 anos de pirueiro. Lá em Campinas, é transporte alternativo. Não sei se os irmãos... Acho que aqui nunca teve isso, né? Que a gente comprava as Sprinter e ia fazer lotação de pessoas. E eu via cenas assim muito chocantes. E eu nunca agredi mulheres com palavras. Eu via, levava para minha casa, ali dentro nós conversávamos, nós orávamos, nunca tivemos agressões, porque lá atrás o Senhor me libertou desse ciúme doentio. Eu estava conversando com alguém esse tempo atrás sobre essa questão de mulheres se oferecer para o meu esposo na minha frente, que eu era cobradora, ele era o motorista. E ele sempre manteve a posição diante da igreja, diante do casamento. Então, graças a Deus, entre nós não existe ciúmes doentio. Pastora, mas cuidado sim. Vigilância sim, que é necessário. Muita vigilância. Isso é maturidade, né? A gente está pegando esse tema aqui, o diálogo, a maturidade. Isso faz com que o casamento ele vai se firmando, né? Tem casais que nós tratamos de uma ciumeira terrível, terrível, né? É como a pastora diz, o cuidado faz parte, né? Você cuidar um do outro, isso, saber das coisas, isso é muito importante. Imagina pastoreando e tendo ciúme. O que Meu iria Deus do ser? céu, eu sou uma pastora brava, Não Sônia. poderia cumprimentar as irmãs, os Eu ia ser irmãos, chata. ia ficar um negócio esquisito, né? Já teve casos assim de pastores de igrejas assim, que a esposa era um pé no marido, o marido na esposa, e era um negócio muito esquisito. Então, graças a Deus, tudo com respeito, com ordem, com decência, a gente consegue administrar essa maturidade junto do diálogo, orando junto. Isso foi muito importante na época. Eu não tinha maturidade. Eu era um menino de 19 anos, 20 anos. Qual é a maturidade que eu tinha, né? Eu estava na minha primeira igreja pastoreando. Que maturidade que eu tinha para ter uma sabedoria de Deus, de chamar ela para um particular, da gente poder tratar desse assunto junto. Então é algo que foi dado por Deus. E às vezes no relacionamento é isso. Nós precisamos entender muitas coisas que às vezes o Senhor pede para nós, né? Fazermos alguma coisa, estarmos junto, orando junto, para que as coisas comecem a funcionar. Então isso é muito importante, essa questão. Antes de nós entrar no tema de filhos e prioridades, tem um slide aí, Paulo? O que você admira no seu cônjuge e às vezes esquece de dizer? Nós somos esquecidos, sim ou não? Nós, homens, Demais. né? Ou não sei se a gente deixa passar batido, a gente não repara muitas coisas, né? Quando a irmã coloca lá algo diferente, a gente nem repara, né? A irmã trocou de brinco, mas faz 60 dias já, tá na orelha, e a gente nem reparou, né? Não sei. E a esposa? Também é assim ou não?
Não. A esposa repara mais, né? Eu mesmo. Não, esse dia que ele cortou o cabelo, eu não tinha reparado. É, porque ela tá, né? Não tô o quê? Tá ok. Eu tô esquecida. É, tá esquecido. Aí vai chegar nesse ponto. Aí ele falou assim, você não percebeu Você não percebeu nada? que eu cortei meu cabelo? Ah, é? Que legal. É cabelo, né, irmão? Mas eu reparo. Por exemplo, ele vai sair, eu olho e falo, vixe, não tá legal. Que nem ontem mesmo, eu falei, ó, essa roupa de novo. Então aí a gente repara, a gente que é mulher repara mais, né? Mas eles precisa, o pastor aprendeu muito a reparar, porque antes ele não reparava. Foi também um momento que nós precisamos ajustar aí. Então, gente, é a hora de você pensar um pouco o que você admira no seu cônjuge e às vezes esquece de dizer. Já pensou bastante coisa aí, né? Já esqueceu de falar para ela, mas dá tempo ainda, viu? Dá tempo. Quem é que tem filhos? Tem filhos, tem filhos, tem filhos, temos filhos, filhos e prioridades. Isso é muito importante. Chegada dos filhos no relacionamento, no casamento, faz uma diferença enorme, muda completamente. Muda completamente. Você está habituado, né, a viver o casal, porque enquanto não tem filho, a gente tem aquela ilusão de que nós estamos ainda na lua de mel, né? 2 anos sem filhos nós ficamos, 2 anos curtindo. Quando os filhos vêm, isso de certa forma ele vai impactar o casamento. Ou só na minha casa foi assim? Quando os seus filhos chegaram, impactou de certa forma? Você já começa a mudar a sua rotina, a viver outros desafios. Então o filho, ele traz um impacto muito grande no casamento. Traz ou não traz? Não dá mais para namorar igual Demais. namorava. Não dá. Já começa por aí, né? Nós que somos homens, a gente já vem logo para esse lado, né? Não dá mais para namorar Não mais, a dá. gente perde a vaga, né? A gente Tem que perde, agendar o dia. tem E que mesmo assim agendar. corre o risco de, né, não dar certo. E como manter uma rotina nesse casamento vivo com crianças? Que nem eu vejo aqui o casal novos, são novos, tem 3 filhos, os filhos são pequenos, né? Acho que a bebezinha deve ter 2 anos, 2 aninhos. Então é um desafio, né? Cada criança que vem é um desafio. São filhos, mas são diferentes, têm atitudes diferentes. E como que a gente vai manter o casal ou a rotina do casamento viva com as crianças? E aí a gente precisa de estratégias. Estratégia. Precisa de estratégia. Temos que ser estrategistas, né? Porque a criança ela percebe. Você coloca a criança para dormir e fala, Marcar o encontro. vou dormir junto. Não, você vai, né? O momento da sua felicidade. Daqui a pouco você escuta os passos, né? Ou não, antes de andar, né, acorda para mamar. Lá Acorda em para mamar. casa, não, os 2 filhos meus era bezerrão. Mamava a noite inteira. Aí você E- fala 15 minutos, amor, 15 minutos. Bota a criança 15 minutos. Dava 10, não dava 5. Porque a criança percebe, irmão. É uma coisa. Hã? Você fala assim, ali, mama de 1 em 1 hora, por exemplo. Ó, 1 hora mamou, tá com a barriguinha cheia, vamos colocar para dormir e vamos aproveitar. Não dá 5 minutos. Taca leite de novo. E parece que aquele dia que você está resolvido, a criança nunca enche. Não. Você dá 5 mamadeiras para ela e não enche. Até que você vai cansando, 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 e daqui a pouco você desanima.
a mãe está cansada, a esposa está cansada e vira para lá e pronto. Aí já é. Perdendo leite, Pronto. já era. Perfume já exalou, foi muito. Mas, gente, sempre tem um jeitinho do casal, não é nem o brasileiro, é um jeitinho do casal, né? Para conseguir lidar com essas coisas e manter viva a rotina do casamento. Porque se o casamento sair, morrer, né, vai acabando. Porque na verdade a prioridade sim é os filhos, né? A gente casa, tem os filhos, aí vem os filhos, a prioridade são os filhos. Mas se nós, que nem hoje, por exemplo, ficou com quem? Com a mãe? É? Ficou com quem? A sogra está trabalhando hoje. A Sônia já está tudo criado, né? Então, assim, são estratégias. E não é você vir aqui, né? Você está investindo, é a coisa mais maravilhosa que você está fazendo na sua vida, é investindo. E a gente não poderia falar outra coisa aqui sem trazer o nosso momento de vida, a nossa experiência de vida para vocês. Então, isso é muito importante. A gente sempre armava uma estratégia para fugir, né, dessa guerra toda aí e a gente conseguir manter o nosso relacionamento vivo. Vivíssimo, porque os meus filhos é um pertinho do outro. Manteve vivo. Né? A diferença de um para o outro é 1 ano e 10 meses. Nós sempre se viramos. Né? Apesar que o Paulo, que está ali, hoje é um homem casado, mamou até 1 ano e 4 meses. Mamou o leite do Lucas, né? Eu estava grávida de 4 meses e ele mamando. E sempre nós dávamos um jeito, porque ele não ficava com a minha mãe, não ficava com ninguém, então nós tínhamos que se virar ali dentro da nossa casa e fazer o nosso momento ali mesmo. Né? Paulo dorme aí 1 hora em nome de Jesus. Dorme, filho, dorme. Gente, Dorme. e sempre a gente dava um jeitinho. Sempre a gente dava um jeito. E eu acho que isso é muito importante de vocês saber, né, entender os momentos e viver da melhor forma possível, né? Trazer memórias, né? E aqui eu pergunto, qual foi a última vez que vocês fizeram algo a sós? Eu vi uma cena essa semana que eu achei muito bonita. Posso falar aqui, né, Marcelo? Pode. Vou falar porque você colocou na rede social, né? Tava lá. O Marcelo deitadão numa cama, né? Um monte de lençol nas costas, a Sônia dentadona na outra. A Sônia não apareceu, a Sônia, né? Apareceu um pouquinho. Lá e ali marcaram uma massagem, né? Ó? Preparando já para o dia de hoje, né? É. Qual foi a frase mesmo, Soninha, que a senhora usou lá? Exatamente. E nós fazia isso, se reinventava nos 380. Mas não pode deixar o seu casamento cair na rotina. O que é cair na rotina? Ah, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, todo dia. É casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, filho, né? Uma rotina. Precisa quebrar essa coisa. Para quê? Voltar a recordar das coisas. É muito bom estar só, sair, passear, sair a sós, nem que for para chupar um sorvete. Quantas vezes nós não tinha dinheiro? Dinheiro não é desculpa. Dinheiro não é desculpa para você ter um relacionamento feliz. E a pessoa fala, eu vou fazer isso, aquilo, quando eu tiver. Não, não é desculpa. Quantas vezes nós não tinha para onde ir, mas tinha uma praça. Tinha um sorvetinho de chup-chup, tinha uma casquinha, num trailerzinho, coisinha barata. E a gente ia, passava um tempo ali, às vezes não tinha nada. A gente só ia, ficava olhando para o céu, contando as estrelas, conversando, relembrando as nossas infâncias. E isso trazia uma memória bacana para a nossa vida, né? Mas guarde isso, guarde isso. Não deixa o seu relacionamento cair na rotina. E a pergunta é: qual o dia que vocês fizeram algo a sós, os dois? Foi lá no meio do mato.
O pastor deu uma louca e me levou para o meio do mato. Literalmente, para o meio do mato. Vamos para um lugar que nem internet pega, né? Para não ter problema de ficar no Zap, né? Pronto, nem internet pegava. E lá a gente se renova, né? E eu não estou falando que é questão só de sexo, não, não, é muito além, tem muita coisa para a gente discutir, para a gente falar, para a gente estar junto, porque eu volto a falar, nós, você, eu, nós estamos com a pessoa mais importante da nossa vida. Quem é que vai estar conosco nos momentos difíceis? Quem é que irá nos ajudar? Você acha que outra pessoa de fora vai vir quando você tiver numa situação complicada? Não, é o seu cônjuge, é a sua esposa, é o seu marido que vai estar com você. Então isso é muito importante. E tem uma fala também que eu acho muito importante, porque foi casos que eu já tratei, né? De mães colocar o filho como a prioridade no casamento. Tipo assim, hoje eu não sempre coloco impedimento. Não que o filho não seja a prioridade, mas dentro do casamento, a prioridade é o teu casamento. Eu já vi casos que eu precisei entrar dentro de uma sala e explicar o ABC. Por quê? Os meus filhos, eu falo porque dentro da minha casa, eles até hoje, eles sabem que data de casamento, aniversário de casamento, eu saio. Dia dos namorados a gente sai. Então são 2 datas especiais. E logo que eles desmamou, né, o último foi o Lucas que desmamou, a gente colocava uma regra. Na data de casamento, às vezes era minha mãe ou minha irmã que ficava com eles para a gente sair. Outras vezes, raro, mas era, né, às vezes era minha sogra. E chegou uma época que a gente foi morar longe dos meus pais, os próprios irmãos da igreja se falavam, não, hoje porque eles sabiam que o aniversário de casamento e meu aniversário é, né, de velhice, de idade, é bem próxima, que né, dia 5 passa aniversário, dia 7 aniversário de casamento. Os irmãos se prontificavam em ficar com os meninos. E chegou uma vez que o pastor falou assim, amor, vamos juntar o útil agradável? A minha mãe não conhece a praia. E como a gente, no aniversário de casamento, vamos todo mundo, a gente, né, fica no hotel, nós ficamos no apartamento, né? Nós ficamos no apartamento e depois a gente sai. Eu lembro que o Paulo se levantou e falou assim, não, nós não iremos. É momento de vocês. E eu lembro que custou a gente colocar na cabeça deles que a avó ia junto e que depois a gente ia sair. Sei que demorou para eles entrarem num acordo com a gente, para eles irem. Foram. Só que chegou lá, a gente saiu, deixou a avó com eles e saímos. Só que até hoje, eles sabem que aniversário de casamento, dia dos namorados, é o dia meu e do pastor. Então, isso ficou gravado dentro deles. E ontem e hoje aqui eu glorifico a Deus, né, por ver essa atitude pingando em gotas, né, maravilhosas sobre a vida do Paulo, que essa semana ele saiu para comemorar 1 ano de casamento. Né? E eu falei para você está aprendendo certinho com o seu pai. Ele falou, estou. Então, isso marca muito a vida dos filhos, porque os filhos vão ter boas lembranças de vocês. E sempre dentro de casa, uma coisa que eu falo. É feio se abraçar à frente dos filhos? Não. Eu vou voltar um pouquinho, o que aconteceu comigo. Eu via meu pai sempre dando um beijinho na minha mãe, quando ele chegava do serviço. Sempre. E quando eu casei, eu queria também do pastor, né? Chegar do serviço e me dar um beijinho. Não, era... Né? Eu tinha que tomar uma atitude e às vezes ir. Eu achava aquilo meio estranho. Falava, nossa, mas meu pai faz e ele não... Aí, na conversa, ele falou que os pais não tinham costume de fazer isso. Então, hoje, eu entendendo mais as coisas, não se privam. Falar, eu vou beijar meu esposo, ou o esposo beijar à frente dos filhos. Porque isso também vai arrastar exemplo para eles lá na frente. Arrasta.
Hoje ele é um grude. Não, às vezes que eu estou assim, ele vem, fala, me liberta um pouquinho. Que hoje ele mudou o jeito, e isso está, né, eu vejo nos meus filhos, e eu creio que eu vou ver na vida dos meus netos também, se Deus quiser, né? Então, isso é muito importante. E evitar ao máximo de colocar filhos dentro do mesmo quarto, no momento íntimo de vocês. A caminha do lado e vocês a cama do outro lado. Vigia, porque nós gememos. Eles vão levantar todo dia e falar, o que é aquela gemerina? O que estava acontecendo? Gente, nunca faça isso. Isso é uma coisa que eu sempre ouço quando eu estou fazendo atendimento para casais. Não faça isso. Não faça. Mesmo quarto, vá para a sala, vá para a cozinha, vá para o quintal. Faz que nem o pastor, vai para o meio do mato. É uma dica para vocês. Caso vocês forem. Às vezes, isso não é nem para vocês. Mas, às vezes, vai chegar alguém passando por essa situação e vocês têm respaldo para responder. Ok? Desafios e expectativas. Nossa. Diferenças, personalidade, e aí tudo mais. Porque são duas pessoas que decidiram estar junto. Não é possível que o cara programa tudo, vai lá, faz aquele, né, festa e marca isso e depois, vou largar. Não deu certo. As pessoas casam pensando ou procurando que vão viver até que a morte separe. Mas no meio da trajetória tem muitos obstáculos. E como que nós superamos tudo isso? É o diálogo, é a maturidade. E aí vem toda a fala que nós já passamos para vocês. Imagina um casal que não se conversam. Fica difícil, né? Muito. Nós chegamos a uma fase mais ou menos assim, não Tem coisa que tanto. passa batido, tem coisa que não dá para a gente ficar falando, né? Tem coisa que a gente esquece, vai ver o futebol, esqueceu. Mas as coisas mais críticas, eu acho que devem ser discutidas sim, para que o relacionamento ele seja poderoso. Uma coisa muito importante que o pastor falou é a comunicação, sempre estar comunicando e nunca guardar segredo um do outro. Exatamente. Isso mata casamento, mata. Principalmente nós somos cristãos. Levei uma cantada lá no meu serviço, tem uma mulher que deu de cima de mim, tua esposa, ela precisa ficar sabendo. A irmã levou, o marido tem que comunicar. Por quê? Senão você vai dar brecha para Satanás. Porque o inimigo ele vai entrar exatamente aí. Aí você não comunica porque a Bíblia, ela diz para nós que quando nós nos casamos, nós somos agora uma só carne. Então não tem que haver segredos. Todas as vezes que eu levava alguma coisa nesse sentido, eu chegava nela, amor, vamos orar junto, porque fulano, me deparei com a situação hoje assim, assim, assado, e a gente precisa orar junto. E nós entrávamos em oração, em diálogo, isso fortalece, é um cordão de duas dobras que vai fortalecer com Deus no meio, que vai se tornar 3 dobras, que vai ser difícil ser quebrado. O problema é que as pessoas vão dando brecha no relacionamento. Hoje a secretária deu de cima, amanhã é a irmã lá do balcão, depois aí vai dando brecha, e o cônjuge nunca fica sabendo, e daqui a pouco você está iludido com alguma coisa, porque você vai ficar frágil nessa área. E isso acontece principalmente quando nós, mulheres, estamos sensíveis. Porque tem fases das nossas vidas que a gente não quer ter aquele ritmo de intimidade com o nosso marido. Não é assim? Às vezes a gente não quer. E é nessas fragilidades que o inimigo ele começa a atacar a seta. Jogar seta, jogar seta, jogar seta, porque ele vê a vulnerabilidade dentro do casamento. E também pode ser tanto homem quanto mulher isso, né? Porque todas as vezes que o pastor, uma vez, eu lembro até que aqui em Piracicaba, ele já trabalhava de Uber. Uma vez alguém convidou você para num motel aqui, né? Ele me ligou, falou, amor, aconteceu isso. Ele foi embora. Então, isso é muito importante. Cortar pela raiz. No serviço, ele sempre foi
padeiro, sempre trabalhou de fundo de padaria com mulheres. A Daiane também, lá são mulheres também, a Daiane era açougueira. Mas nunca, até então, que a Daiane é um testemunho vivo do trabalho do pastor, que ela não sabia que o pastor era pastor. Pela sinceridade dele, pela postura lá dentro do serviço. Eu fiquei muito feliz de ouvir de uma pessoa, né, que eu não conhecia bem, e trazer isso que é ter fidelidade dentro do A casamento. pessoa testificar de você não pelo cargo que você exerce, mas pelo caráter que você tem. Porque o cargo não define ninguém. Eu posso ser pastor, eu posso ser o que for, mas o meu caráter é acima de tudo. Então, eu não posso ficar escondido atrás de um pastoreio, de uma igreja, não. Eu preciso ter um caráter de Cristo que resplandece em mim. Isso é na onde nós passarmos. Então, a gente sempre lidou com essa situação. Então, é uma dica que eu dou para vocês, um conselho mesmo, de verdade. Comunique, não tem problema. A gente vai ficar meio esquisito na hora, porque, poxa, tem um cara dando de cima da minha mulher. Você fica meio. Vontade de ir lá arrebentar tudo, né? Não é assim ou não? Dá vontade, mas o que que significa isso? É brechas que o inimigo vem tramando para você, de certa forma, ir se descambando. Então, quando há uma comunicação, é tudo, gente. É tudo. Uma comunicação é tudo, inclusive nesse âmbito aí. É chato eu chegar nela e falar, ó, tem uma mulher assim, me fez uma proposta hoje assim, indecente e tal, vamos orar. E ela fica chateada, Sim, né? muito. Mas somos uma só carne, gente. A gente não pode ter segredo, né? A senha do banco não pode ter segredo, o celular não pode ter segredo. Se tiver segredo, precisa ser compartilhado, né? Tem muita forma de burlar hoje o sistema, né? Se você quiser ser sem vergonha, pilantra e sacana, você burla tudo. Mas nós decidimos ser servos de Deus. Decidimos ser filhos de Deus, servos do Senhor, e queremos fazer a coisa certa, né? Sem magoar, sem maltratar, transparente em toda a vossa maneira de viver, como diz a Bíblia. Ser transparente, isso é muito importante, essa parte aqui. Então, pensamos várias vezes em desistir, mas nós decidimos lutar. Lutar. Só para vocês rirem um pouco, a primeira vez que eu pedi divórcio, foi a vez que eu achava que ele tinha que lembrar de tudo. Ele dentro de um banco, ligando para mim, perguntando o mês de aniversário dos meus filhos. Aquele dia foi besteira, coisa. Tem mais coisa tão mais complicada. Eu simplesmente falei assim, ele não lembra nem do aniversário dos filhos dele? Vai, vai lembrar de mim? Então, tchau. Gente, eu melhorei muito. Eu era muito ruim. Eu era ruim, gente. Eu era ruim demais. Ruim no sentido de esquecer, de não lembrar, de não ligar para as coisas. Passava datas, passava aniversário. Eu era ruim. Até que um dia eu levei um sacode. E o sacode quem me deu foi ela. Ela me deu um sacode tão grande que a partir daquele momento, até o CPF dela, o RG, eu sei de cor. E isso Você faz quer colocar CPF na nota? Quero. 224, 653. Entendeu? Sei, só coloco o dela, para não esquecer mais. O meu eu posso até esquecer, mas o dela eu não esqueço. Agora ele sabe a data do aniversário dos meninos. Ele só não sabe, não lembra o dia que os meninos nasceu, porque também é demais, né? Sabe a data e sabe o horário que eles nasceu. Sabe. Sei tudo. E isso tem o quê? Uns 28 anos por aí. Não esquece. Gente, a gente está falando aqui de coisas simples e que passamos desapercebidos. O tempo vai passando, a gente não quer mais beijar, a gente não quer mais abraçar, a gente quer ficar mais de lado. A gente vai perdendo aquele ritmo, não é? Quando vocês eram namoradinhos, não gostavam de estar juntinho todo dia? Ai, gostoso, né? Ah, eu queria, mas não tinha como. Ia namorar, Era uma vez por mês. levava ela no ponto de ônibus, aí ia abraçada até o ponto, chegava no ponto, namorava, e o ônibus chegava, tá chegando, e tarracado, e o motorista esperando, e buzinando, né? Agora, vai passando o tempo, você vai esquecendo, vai perdendo.
E não pode cair no esquecimento. Não pode cair no esquecimento. Tá? Então, não sei como é que está aí o andamento da coisa aí, mas não deixe cair no esquecimento. Tem um slide aí, Paulo, para gente? Eu escolho te amar e te entender todos os dias. Mesmo nas diferenças, eu escolho te amar e entender todos os dias. Beleza, gente? Diga para esse amor, eu falei, é todo dia. Todo dia. Todo dia. Ó, deu até um reverb aí. É todo dia. Amar todo dia. E aí, gente? Fala um pouquinho, hein? Fala um pouquinho de palavras que curam. Sabe, fala alguma coisa bonita, vai. Hoje eu quero te ouvir. A palavra que cura é você lembrar de mim todos os dias. Oh, Que nem eu, ontem eu chamei a Aline para conversar com o Paulo e falei, olha, né, não vou ficar falando que eu estou ruim toda hora, porque ele não trabalha, ele quer ficar toda hora. Ele dá meia voltinha e volta. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu estou bem. Tá tudo bem? Para, senta. Aí eu falei, então tem hora que eu tenho que, tipo, eu estou bem, o Paulo está aqui, a Aline está aqui, eu estou bem, porque senão ele fica toda hora. Isso depois do choque da realidade que foi necessário. Eu disse para ela e falo para vocês aqui, eu deixo tudo, deixo tudo. Eu moro debaixo de uma ponte, se for preciso, mas dela eu não largo. Você falou hoje para mim. Deixo tudo. Eu falei, você está doido? Só não deixo Jesus, né? Fala tudo, mas só não deixo meu Jesus, que eu não troco meu Jesus por ela. Mas como Jesus me deu ela, então vou levar até o fim. Deixo tudo, troco tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque ela é a pessoa mais importante da minha vida. Pessoa mais importante da minha vida. Queridos, vocês receberam aí uma sacolinha de surpresa? Isso. Vou pedir para vocês pegar esse papel aí, essa caneta que vocês receberam na entrada, junto com essa sacolinha branca. Esse papel aí está escrito algo aí, uma frase que diz assim: se você puder voltar ao início, o que você diria? E aí você vai escrever aí. Não precisa ser muita coisa não, tá? Coloca aí uma ou duas frases aí, o que você diria. Eu vou dar um tempinho aqui para você escrever. Enquanto isso, você vai escrevendo aí. O que você diria se você pudesse voltar ao início? Ao início do seu relacionamento. Quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo. Enquanto isso, eu vou cantar um hino não, vou cantar uma frase aqui de quando eu conheci ela. Então eu vou dizer, não no papel branco aí, mas eu vou dizer em cantoria. Hã? Quê? Ah, o Antônio vai tocar? Mas eu não sei se eu vou conseguir terminar o hino inteiro. Dá um sol maior. É um sertanejo, hein? A minha frase para Dona Gisele foi quando ela tinha 15 anos. E eu vou fazer isso com a mesma música que eu cantei para ela. Lá atrás. 15 anos atrás. 15 anos lá, não, 30, não, muito mais. Foi do jeito que eu sonhei, em uma tarde chuvosa, Em um Barueri, que eu te encontrei. Seus cabelos compridos
e soltos ao vento, seu perfume no ar, num lugar distante, em outra cidade, no encontro de jovens, num domingo à tarde, você me conquistou e a luz do amor brilhou em meu olhar. Deus já tinha me mostrado que tudo seria assim, porque eu nasci para você, você nasceu para mim. E aí? Mesmo estando tão distante, porque eu ficava distante dela, tá, gente? Todo esse tempo sem te ver, eu sei que um dia o Senhor vai me trazer você. Gente, eu não esqueci da letra, esqueci só um pouquinho. Aí depois vem outra estrofe, refrão, né? Quando eu te amo. Aí deixa quieto. Mas foi algo poderoso. Literalmente. Algo poderoso. Dá pra gente escrever um livro, gente? Dá, não dá. Dá pra escrever um livro. Gente, olha, muitas vezes a gente esquece do quê? De dizer o que sentimos. Não é assim? A gente esquece, literalmente, de dizer o que sentimos. Mas a renovação do amor, ela começa com simples palavras. Simples palavras. Nós já fizemos essa estratégia aqui de um pouquinho distante, para você ler essa frase para o seu marido e o marido ler para a esposa. Faça isso. Isso tem um poder muito grande. Você vai pegar o que você escreveu e você vai ler para ela. Porque isso é poderoso. Faça isso. Quem vai ler primeiro? Só para ela ouvir, tá? Não quero ouvir não. Bem no ouvidinho dela aí. Que top! Que top demais! Que legal, né, gente? Isso fortalece muito a gente, fortalece muito o nosso relacionamento, fortalece muito o nosso amor. E são coisas simples que a gente deixa passar. Coisas simples que a gente deixa passar. Nós temos aqui, e quero testemunhar algo difícil que aconteceu na nossa vida, um momento de que a pastora Gi passou por depressão, precisou fazer uma cirurgia, e essa cirurgia, ela entrou na fase da menopausa, precocemente, e a compreensão foi tudo, está sendo tudo. Hoje eu tenho 49, vou caminhar para os 50 anos agora em agosto. Eu me considero um cara novo, jovem, ativo, né? E essas fases, elas marcam a gente. Tem fase no seu relacionamento que você passa, algo que você passou, ou que está passando, que tem marcado. Mas o importante é o quê? É você ser decidido naquilo que você tem em mente, que é amar, que é estar até o fim, que é fazer de tudo para fazer a outra pessoa feliz. Porque eu entendi nessa caminhada que eu preciso fazer ela feliz. Eu sei que isso é uma via de mão dupla e que de certa forma ela vai retribuir, mas eu decidi fazê-la feliz. E ao fazê-la feliz, sem esperar algo em troca,
ela compreende tudo isso e me retribui de certa forma. Então, esse momento de depressão, eu queria que ela relatasse um pouquinho, expressasse aí, com sinceridade, essa fase que não foi fácil. Também já entrou logo em seguida nessa menopausa também. E aí, irmão, aí entortou tudo. Tortou o cabo da enxada, né? Quem olha, quem me vê assim, como diz tem um louvor, quem me vê cantando, não imagina quanto, né? Um louvor bem conhecido. Eu vim para Piracicaba faz 7 anos, nós estamos aqui em Piracicaba. Nós viemos de uma vida bem ritmada lá em Campinas e Hortolândia, pastoreávamos uma igreja muito grande. E chegamos aqui para um propósito, de repente nós nos deparamos com outra situação. E eu entrei em parafuseta. Tipo, eu sou pastora, não devo procurar ajuda com ninguém. E aquilo foi, né? Eu tentando resolver a situação sozinha, porque eu achava que por eu ser pastora, né? Que lá em Campinas nós somos pastores bem reconhecidos. Tipo assim, eu vou falar para alguém, né, para uma amiga, né, que eu estou passando por isso, vai falar que, né, ou ela vai me entender ou vai me criticar por a decisão que eu tomei de vir para Piracicaba. E eu fui lutando com isso. Uns 3 anos atrás, eu caí na real, falei, olha, eu estou entrando em depressão. E escondendo do pastor. Isso foi por quase 1 ano, quase 2. Quando chegou no ápice da situação, eu tentei só 3 suicídios. Só 3. Porque eu achava que eu era poderosa. Não queria procurar ajuda. Só que o pastor, ele sempre tem aquele feeling de que eu não estou bem. Sempre isso, né? Que eu não estou bem. Quando me dava muita crise de madrugada, dava crise que eu queria levantar e me matar. Ele tem o costume desde sempre, só de fazer assim com a mão, assim, ó, seja no meu rosto, no meu cabelo, onde for. Ele orar por mim. Ele orar por mim. E eu falei, não, eu preciso, porque eu tenho uma família. Eu tenho um filho. Eu tenho um lar e eu tenho uma igreja. Foi aonde eu procurei ajuda. E aquilo foi libertador, porque eu me senti ali aliviada, só que eu precisava de um apoio dentro da minha casa. Esse apoio viria do meu esposo. Ele sempre estava comigo. Sempre, 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 sempre. E uma das últimas vezes que eu tentei, porque eu sou brechózeira, viu, irmão? Vocês me veem vestida assim, é tudo brechó. Eu comprei um par de sapato eu não lembro aquele brechó que tinha ali, que eu sempre ia na Governador, tem um brechó bem ali. E eu comprei o sapato, aquele sapato ficou mais de meses lá. E nesse dia eu falei, vai ser o último dia da minha vida. Escrevi uma carta. Passando toda a culpa para eles, para ele e para os meus filhos e para a igreja. Porque eu achava que isso era o meu fim. Eu falei, hoje é o último dia da minha vida. Só que Deus, ele é tão perfeito que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu peguei o celular e liguei para ele. Falei, amor, aonde você está? Ele falou, estou aqui na Governador. Eu falei, não, porque eu preciso sair e eu preciso ir no centro pegar um sapato. Pegar um sapato. Ele falou, mas aonde? Eu falei, no brechó, eu esqueci o nome do brechó agora. Ele falou, eu estou aqui de frente. Estava com o carro parado em frente à loja, esperando passageiro. Isso eu vi a mão de Deus. A mão de Deus ali. Porque numa noite anterior eu tinha me retalhado tudo. Ele falou, estou aqui de frente com o brechó, eu pego para você. Pasme, ele trouxe o sapato. Usei uma vez o sapato. O sapato abriu inteirinho. Abriu, rachou, abriu. Eu falei, aquela situação aconteceu para mim ver que
Quando o casal ele está ligado um ao outro, até nesses momentos, Deus age. Porque se ele, aí eu não tinha argumento, eu vou fazer o quê lá? Se ele está de frente com o brechó, não tem para onde eu ir. Eu lembro que aquele dia eu chorei. E eu fui conversar com a minha analista. E glória a Deus, né? Hoje eu faço psicanálise, porque eu passei por tudo isso. Vou me formar agora no mês de novembro, glória a Deus. Então eu vejo a mão de Deus. Às vezes nós achamos por sermos pastores, por sermos o homem da casa, por sermos a mulher superpoderosa. Não existe isso. O mais poderoso nas nossas vidas é Deus. Não queira lutar sozinho nas suas guerras. Vocês têm pastores, vocês têm uma pastora meia louca, doida, varrida das ideias, mas está aqui. Porque hoje eu entendo cada mulher que aqui entra. Porque eu passei por depressão. Eu passei por essa situação. E uma palavra para os esposos: seja o sacerdote da sua casa. Quando a sua esposa estiver numa situação, sabe aquela DPM que te irrita? Só faz assim, né, o pastor Paulo? Senhor, abençoe. Ora baixinho, assim, que às vezes você não entende nada, mas o pensamento dele vai longe. E você levanta no outro dia mansinho. E saindo dessa depressão que eu passei, já entrei naquela fase que eu precisei fazer a cirurgia correndo. Correndo, né, urgente, mas demorada, que demorou quase toda, que eu tive uma recaída porque eu não via a solução do meu problema. E as dores tomavam conta de mim 24 horas. Quando a Marcela chegou, eu estava já naquele finalzinho, já bem ruinzinha. Quando a Sônia chegou, eu também estava na fase bem complicada. Fiz a cirurgia. Beleza, agora não tenho mais nada, não engravido, nada. Né? Nada. Nós vamos brincar de... Muito bem. Entrei na menopausa precoce. Gente, eu falo isso porque a minha área, para vocês não ficarem mal, a pessoa está falando, vai ser lidar com isso. A minha área que eu vou me formar vai ser sexologia. Então, eu falei, agora eu vou namorar e arrebentar a boca do balão, porque agora eu não vou ter mais problema. E me deparo, Daiane, com essa situação da menopausa. Onde a mulher, a Sônia já passou por isso, sabe como que é? A mulher entra em depressão de novo. A mulher fica um deserto seco. A gente tem que cantar, terra seca está aqui, terra seca sou eu. Tem um louvor que fala sobre isso. E fala, Senhor, e agora? Como que eu vou satisfazer o meu esposo, sendo que eu estou na terra seca? Não vai. E eu falei, eu preciso que alguém me entende, me socorre. E quem que foi me socorrer? O meu esposo falou, calma, vamos cuidar disso junto? Vamos passar essa fase junto? Por isso que é importante a empatia, né? Nesse momento, e também a comunicação. Porque senão você morre, né? Estou vivo. Morre, Sou um sobrevivente, ó. Na dor ainda seguimos juntos. Aí logo em seguida a fase da menopausa, estou fazendo tratamento, glória a Deus, aleluia, a luz brilhou. Aleluia, Jesus. Aleluia, gente. Só de aplaudir o Senhor. Manda fogo, Pai. A luz brilhou. A luz brilhou. Essa fase está passando. Só que agora entrou a situação que eu estou passando. Só que eu disse aqui no culto de mulheres, eu não vou abaixar a minha guarda. Porque eu sei, se eu venci uma, eu venci a segunda, eu venci a terceira, eu vou vencer a quarta, e nós vamos caminhar junto até o fim. Cumprir aquilo que nós
juramos no altar até que a morte os separe. Porque tem horas que o pastor olha para mim e fala, vontade de capacete pelo pescoço e fazer assim. E eu olho para ele também e faço vontade de pegar você e fazer assim. Porque o homem também tem suas fases. A gente só fala da mulher, né? O homem também tem as suas fases complicadas. Tem dia que eu olho para ele, ele está com a cabeça baixa, parece que emburrado. Eu até comentei, quem olha você e não te conhece, fala assim, está emburrado. Mas não é. Acho que eu devo ser TDAH. É a personalidade do homem, é dele. Eu sou meio assim, ele é desse jeito assim. Se ele é TDAH, a Marcela vai saber dizer, porque tem hora que eu falo, é TDAH e YJZ. Porque tem essas dificuldades. Nós não somos casais perfeitos. Não somos. Mas procuramos em Deus a perfeição. Porque se um dia nós chegarmos aqui, nós somos casados há 30 anos e somos perfeitos, estamos mentindo. Porque nós não somos perfeitos. Todos os dias temos dificuldades. Aí eu trago uma área, também é bom falar isso, porque é uma área que as mulheres muito me procuram e quer que eu seja a solução, e a solução está nas tuas mãos. Meu esposo não faz nada. Meu esposo não faz nada, não me ajuda dentro de casa, não ajuda com os filhos. Isso é o que eu mais ouço. Não me ajuda com os filhos. Gente, homem, ele tem que vestir saia. Pastora, mas vai uma linguagem figurativa. Tem que vestir saia. Hoje nós chegamos até aqui porque o pastor precisou vestir saias muitas vezes. Não é põe a saia não, tá, gente? É só É uma figurado, tá? figurado. Vai pensar que vai forçar Não vai pensar que eu tô virando Imagina marica. o Marcelo de saia dentro de casa. Ah, mas vai ficar uma Marcela bonita. Meu Deus! Porque, às vezes, o homem, ele acha que ele trabalha para fora, ele não tem que fazer nada dentro de casa. E se nós formos olhar para o outro lado, Marcela, nós mulheres, nós trabalhamos 24 horas. Isso eu aprendi com uma pastora mais louca que eu. Nós, mulheres, trabalhamos 24 horas. Você já conseguiu imaginar o tempo que você falou, estou relaxadérricíssima? Pensa aí. Você fala, eu já tive um momento relaxadérricíssima, você ergue a mão e me dá uma dica. Não tem. Mulheres trabalham fora, chegam em casa, tem os filhos. Mulheres é super mulheres. Aí tem que cuidar do filho, fazer janta para o marido, limpar a casa, dar de mamar para o filho. Gente, é assim. Vai dormir, tem que acordar de meio da noite para ver se o filho está coberto, se o filho está fazendo feito xixi, se o filho está fazendo uma mamadeira. Você descansou? E o homem? Chega em casa, trabalhou, chega em casa, ele cruza as pernas, liga o controle, ou o celular. Se for que nem o pastor é o celular, porque em casa é uma disputa a televisão, então ele vai para o celular. O que você está vendo aí? Só que antes, ele chegava em casa e também pensava a mesma coisa, não fazer nada. Lá atrás. E eu com os filhos pequenos. Quando foi no encontro de casais que ele aprendeu que marido veste saia. Casamento não é só sexo, não se vive só de sexo. Não se vive só de veste saia. E hoje o meu esposo, pastor Paulo Sérgio, veste saia. E eu só perguntar para vocês, pastora, veste saia? O pico veste saia.
O Herton, às vezes, tem que vestir saia, não é assim? Marcelo, veste saia. Porque senão não tem como. Imagina o Nico lá chorando, a Marcela cozinhando, até roupa na máquina. E o Herton sentado no sofá olhando. Não funciona. Chega de noite, vai ter costa virada. Porque a mulher trabalhou já 24 horas, coitada. O problema é na madrugada. Uma mulher fica louca da vida é quando o marido chega e fala assim: cadê minha comida? Irmão, vou dar um segredo aqui para vocês. Faz tempo que eu não faço, de vez em quando eu faço. Vira e mexe eu faço. Não vamos você também falar besteira. Esse dia eu deixei um bombom para lá, nem comeu, mas tudo bem. Eu não sabia, pensei que era para me pôr no bolo. Falei, acho que eu comprei a mais e deixei aqui. É o que eu não estou podendo comer doce, aí eu Mas fiz. tem pessoas que não levam nada, não dá nada, porque fala que tá tudo caro, né? Tá tudo caro, não sei o que, tá caro, né? Mas não faz uma para agradar. Compra uma caixa de bis, é 20 bis, não é? Dá um bis por dia. Você cevou ali 20 dias. É um bis, irmão, mas começa pelo menos, né? Começar com pouco. Quer ter um retorno grande? A gente tem que Começa com começar. bis, ou com uma bala, aquela bala de coraçãozinho. Tem que começar, de certa forma. Um bom dia durante o dia. Não sei se tem costume de fazer isso. Gente, o dia que o pastor ele resolve me romanticar o tempo todo, ela tem que Eu já sair. mando logo aquela mensagem: oi, gostosa. Literalmente. Ela fala: o que você está querendo? Não é nada. Pô, se não tiver isso, não tem graça. Não é? Estou abrindo aqui para vocês. Senão não tem graça. Senão cai na rotina, cai na mesmice. Aí a gente fica aquele casamento esquisito e nada sai do lugar. Olhe um para o outro aí agora, vai. Olha aí. Você lembra de algo difícil, de uma fase difícil aí que vocês enfrentaram? Lembra de algo muito difícil, mas com o amor um do outro, isso foi um abrigo, vocês conseguiram vencer. Você ainda quer ser um abrigo para essa pessoa nas próximas tempestades? Você precisa ser um abrigo para essa pessoa nas próximas tempestades. Não se engane, quando nós sairmos daqui desse encontro, tempestades vão vir. Mas você é o abrigo dessa pessoa. Você é o abrigo dessa pessoa. E as tempestades serão vencidas no nome de Jesus. Para sempre. Para sempre. Sim. Nós vamos agora naquele momento de compromisso, de renovação da nossa aliança com o nosso cônjuge. Eu queria que vocês ficassem em pé, ficassem um de frente para o outro. Um momento muito importante. Eu vou falar aqui para os homens, e os homens repetem o que eu falar para sua esposa, beleza? Diante de Deus e de você, eu renovo hoje o meu amor. Me comprometo a te amar com respeito e cuidado, a caminhar contigo em todos os dias bons e difíceis, a te proteger, te ouvir e te valorizar, com o coração cheio de amor. Te digo novamente, para sempre sim. Agora nós mulheres, você vai repetir para o seu amor. Diante de Deus e de você, eu renovo hoje o meu amor. Me comprometo a te amar com doçura e verdade, a te respeitar, te apoiar e te fortalecer com minhas palavras, a estar ao seu lado em todos os tempos,
Com o coração entregue, te digo novamente: para sempre, sim. Você pode abraçar ela, que eu quero orar por você, orar pelo seu relacionamento. Um amor firmado em presença de Deus, ele permanece. Isso é unidade, restauração e futuro. Pai, nós queremos pedir a tua graça, pedir a tua bênção sobre o nosso relacionamento. Eu abençoo cada casal que aqui está, eu abençoo cada família, eu abençoo cada um dos teus filhos, que eles possam se fortalecerem cada vez mais, e que tudo que foi falado aqui, que sirva de experiências para nós, que possamos viver a dependência do Senhor no nosso relacionamento. A nossa casa servirá ao Senhor, nós iremos viver o melhor momentos das nossas vidas na tua presença. Obrigado, Senhor, pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelos filhos que o Senhor me deu. Obrigado, Jesus, pela nora que o Senhor tem me dado. Obrigado pela minha casa e pela minha família. Que a bênção do Senhor possa estar conosco todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Diga para essa pessoa: para sempre, sim. Glória a Deus.